Eu lembro que uma vez teve um homicídio e eu fui na casa de onde aconteceu esse homicídio. Eu conversei com a mulher, com a esposa do sujeito que foi assassinado. E ela estava num desespero e tal, descabelando e não sei o que tem. E aí eu cheguei assim, antes de ser jornalista, eu sou, sobretudo, um ser humano. Eu fui abraçar, fui acolher. E com o andar da carruagem, ela era a assassina do marido. Inclusive, essa reportagem foi até usada no júri pela promotoria pública, Ela porque a gente confessou? mostrou todos os casos. Ela confessou para você durante a entrevista? Não, durante a entrevista não. Durante a entrevista ela estava de vítima, ela deu entrevista e tal, e tal, e tal. Mas aí a polícia foi achando as provas na casa. Meu Ela mandou matar o marido. Então ela é coautora Meu do homicídio. Deus do céu. Que Terrível. pesado. Foi Nossa, terrível. que baque. E normalmente a gente lembra muito de crime, né? Eu acho que são histórias que marcam a gente todas as ordens, dada a repercussão e tudo mais. O homicídio, né? Os homicídios que aconteceram em Patos de Minas também, dos irmãos aqui, deu uma mobilização gigantesca. E eu lembro que eu fiquei no ar 40 horas, porque eu não tinha dormido na noite anterior, e o crime foi no início da noite. Então eu virei, assim, muito tempo para poder produzir, mas assim, a gente acompanhou tintim por tintim, e eu absorvi muito daquilo ali, vivi muito, assim, vi todos os lados, o sofrimento, então, assim, foi algo que me marcou, assim, sobremaneira também. E outros tantos aí que também tem o outro lado, o viés, quando eu fui encontrar com a Madalena, já num ambiente, assim, de liberdade, o que ela falou, assim, o grito que ela deu ecoou de forma gigantesca. Eu lembro que eu acompanhei um parto de trigêmeos, Nossa. um parto natural e tudo, fui para dentro da sala de parto, isso também mexeu comigo, assim, muito, eu fiquei muito feliz de estar ali e fiz algumas matérias muito, muito doidas, assim, sabe? Numa época de desafios, fiz algumas matérias que eu já perdi aliança, cheguei toda arranhada, Nossa, meu tudo Deus. suja, É uns perrengues, assim, né? Nossa. É porque são muitos anos, né, à frente. E acaba que tudo vai recair em cima da NTV, né? Todo mundo liga o tempo inteiro, pelo amor de Deus, vem aqui, corre aqui. Inclusive, nessa, você consegue ajudar muitas pessoas também, né, Lud? A gente estava até conversando aqui antes sobre isso. Esse papel também social, né? Muita gente deve falar, por favor, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Como que é isso pra você? É muito legal. E você que estudou jornalismo de resultados, né? É muito gratificante quando, por meio do que a gente fala, a gente consegue promover mudanças. E eu acho que, assim, de ajudar a pessoa lá na ponta, quando também até no repensar de políticas públicas, de mudanças na própria condução de leis, isso é muito interessante. Quando a gente estava comentando aqui da questão dos estupros, na época, a forma como era coletado o material de DNA para verificar, para testar se era Houve ou o não, estupro ou se não. houve ou não, por exemplo, em Patos era muito primitivo ainda. Já tinha outro tipo de tecnologia lá fora, e aqui em Patos ainda não. Então, assim, depois que a gente foi falar disso, o material que foi coletado, por exemplo, ele estava estragado, então não pôde nem verificar por esse meio. E depois que a gente foi falando disso, e também da forma, até nessa questão também, da forma como é que as vítimas eram recebidas no próprio hospital, tudo isso teve uma condução diferente, né? A polícia, aí ela começou a ter os materiais como a Capital tinha. Na época, eu conversei com o diretor do Hospital Regional, que falou como é que era a conduta e como é que seria a partir dali. Então, quando você percebe assim, com o que você está falando, é possível de provocar um bem maior, tanto para uma pessoa quanto para um monte, muito bom, faz um bem gigantesco.